Estudo Bíblico 1 Reis 3, versos 1 e 2. Aparentou-se. O hebraico quer dizer tornou-se genro, uma aliança matrimonial com Faraó. Uma das formas de estabelecer alianças políticas era através da aliança de casamento. Aqui começa um relato que vai até o final do capítulo 11 e cuja fonte é o livro da história de Salomão. O tema dominante é a sabedoria de Salomão, muito brilhante no início, mas que no final termina em fracasso. Verso 3. Nos altos. Não somente trata-se de lugares altos, como colinas, etc., mas também de plataformas construídas para as cerimônias religiosas. Estes lugares, inclusive os bosques, eram os pontos prediletos dos cananeus praticarem sua religião pagã, razão por que surgiu o desejo de se realizar o culto verdadeiro tão somente no templo. No tempo do rei Ezequias, e sobretudo nos dias do rei Josias, foram destruídos muitos desses lugares altos. Verso 4. Alto maior. A ideia dupla da palavra alto revela-se aqui. Gibeon era o local de maior altura geográfica daquela região e era um santuário principal do culto israelita, havendo ali o próprio tabernáculo, segundo Crônicas 1, verso 3 e 1 Crônicas 21, verso 29. Não há dúvida que esse grande sacrifício em Gibeon era uma continuação da cerimônia da coroação de Salomão. Verso 5. Sonho. Este sonho prepara o palco para o primeiro período importante na posse de Salomão como rei. Versos 5 a 14. Nota homilética. A oração é um tipo de conversa íntima com Deus que é descrita nestes versículos. A verdadeira oração é a de adoração a Deus pelo seu poder e grandeza, versos 6 e 7. Reconhece a fraqueza humana, versos 7 e 8. Não é egoísta, pede segundo a vontade divina, versos 9 e 11. E segundo as necessidades, verso 9. Salomão manifesta aqui que a dignidade real, mais que um privilégio pessoal, deve-se um serviço a favor do povo. Verso 9. Coração compreensivo, quer dizer coração dócil, pronto a ouvir. Verso 12. A oração de Salomão foi feita de modo a merecer a mais profunda comunhão com Deus. Quem pede, antes de tudo, as coisas do reino de Deus, Mateus 6,33, não tardará a verificar que Deus lhe acrescenta, juntamente com estas, todas as outras coisas. Romanos 8,32. Assim como o fez no caso de Salomão. Verso 14. Se andares nos meus caminhos, prolongarei os teus dias. Ao contrário dos outros dons divinos, uma vida longa depende da continuidade da fidelidade de Salomão a Deus, uma condição que ele vai deixar de cumprir. Capítulo 11, versos 1 a 13. Versos 16 a 25. Essa narrativa da disputa entre as duas prostitutas, ambas alegando direitos maternais sobre uma criancinha, veio a ser o exemplo clássico da sabedoria de Salomão. O próprio fato de duas mulheres marginalizadas terem livre acesso ao foro de justiça do rei Salomão mostra até que ponto chegava a sinceridade do rei quando suplicou por sabedoria e discernimento para julgar e dirigir tão grande povo. Verso 25. Dai metade a uma e metade a outra. Uma tradição legal no Antigo Oriente Próximo estipulava que se um juiz não poderia determinar quem possuía um pedaço na disputa de propriedade, ele deveria dividir igualmente entre os dois concorrentes. Êxodo 21:35. A aplicação de Salomão dessa tradição nesse caso é brilhante.
Verso 26. A chave dessa decisão jurídica foi a psicologia aplicada. Fica bem claro que não havia possibilidade de se obter testemunhas. Verso 18. Persistiam as mulheres em suas declarações firmes, mas simultaneamente incompatíveis. Verso 23. Salomão nada mais podia fazer, a não ser encontrar uma maneira drástica de aguçar o instinto básico, o amor materno. Há pessoas que pensam que as palavras da outra mulher não poderiam ter sido proferidas, mas que se trata de um meio de o escritor tornar mais clara a situação das duas mulheres. Verso 28. A sabedoria de Deus. A expressão hebraica também pode ser interpretada como uma sabedoria extraordinária. Embora possa-se dizer que a sabedoria de Salomão era secular, forense e psicológica, sobre coisas bem normais no mundo, mesmo assim não se pode negar que tivesse uma qualidade divina, pois o próprio Deus é fonte dessa sabedoria. Esse caso é narrado imediatamente depois de se escrever a promessa de Deus, verso 12. Portanto, considere-se o cumprimento prático desta promessa. Nota homilética: os degraus do caminho da sabedoria. 1. A fonte da sabedoria, Provérbios 2, verso 6, é o próprio Deus. 2. A busca da sabedoria, Provérbios 4, 7, deve ser contínua, ainda que com sacrifício. 3. A aquisição da sabedoria é por intermédio da oração com fé, Tiago 1, versos 5 e 6. 4. A aplicação da sabedoria deve produzir vidas puras, bondosas, úteis e frutíferas. Tiago 3, versos 13 a 17.